Então, hoje eu vou falar de um assunto super, mega, ultra power legal. Você pode contribuir a hora que vocês quiserem, tá? Fica à vontade. Então, a gente vai falar sobre o meio ambiente, né? Por que é tão importante, tão gritante essa questão ambiental? Por que se fala tanto, né, em ambiente e a preservação das espécies, né? Então, a gente vai estar falando e está nessa aula explicando de uma forma bem sucinta tudo isso. Aqui a gente vê uma imagem de diversas espécies, né? Você tem ali o mico-leão, não é o mico-leão dourado, né? Eu acho que não é o dourado, não. Tem um macaquinho ali, nós temos várias espécies de peixe, nós temos a espécie vegetativa, né? Que são as plantas. Você tem ali aves, você tem onças, você tem, aqui no caso, você tem uma capivara, né? Que é um roedor. Você tem outras espécies de aves, você tem outras espécies de plantas, né, que são as vicárias régias, enfim. Gente, vocês, olha só, com um pouquinho de imagem, a diversidade de espécies. E quando eu falo diversidade de espécies, eu falo de fauna, que aí você incorpora as espécies animais, e a flora, que são as espécies vegetais que realizam a fotossíntese, né? Beleza? Então, você vai ter ali ao longo, né, no mundo uma diversidade, ou seja, diferentes espécies interagindo de formas diferentes em vários ambientes diferentes. Isso é muito interessante. Por que tem espécies que são endêmicas? Quando a gente fala em espécies, a gente fala que são endêmicas aqui no Brasil, por exemplo, e não, a gente não encontra nos Estados Unidos, por exemplo. Vocês já ouviram falar também de espécies que você tem lá fora e não tem aqui, por exemplo, canguru. Você nunca vai atrompar com canguru aqui. Se for ver elefante, ele tem que ser exportado, porque elefante não tem no Brasil, mas também temos espécies que temos aqui que você não vai encontrar lá fora. Por exemplo, o tuiuiu, né? Olha só que interessante. Então, você tem várias espécies que são encontradas aqui no Brasil e não são encontradas no outro canto do mundo. E aí a gente fala que são espécies endêmicas. E assim como existem várias outras espécies que são encontradas em diversas partes do mundo, um local específico, que não vão ser encontradas no Brasil. Tá? Então, por quê? Porque cada região, dependendo do solo, dependendo da vegetação, dependendo do clima, ele vai estabelecer várias outras espécies. Tá? E essa diversidade é extremamente importante. E a gente vai entender um pouco dela aqui. Então, primeiro eu quero conceituar com vocês o que são fatores bióticos e abióticos. Quando a gente fala em bio, a gente fala em vida. E abio, você tem o A, que nega o que significa vida, então, que não tem vida. Então, fatores bióticos são aqueles que têm vida, tanto a fauna quanto a flora. E abióticos é aqueles que não têm vida. Então, você tem ali fatores, por exemplo, como água não tem vida, solo não tem vida, ar não tem vida, pressão atmosférica não tem vida, a luz solar não tem vida, e tudo isso que eu exemplifiquei são fatores abióticos. Mas esses fatores bióticos, que são aqueles indivíduos que possuem vida, mais os fatores abióticos, eles se interagem de uma forma muito interessante em diversos ambientes que a gente encontra por aí. Tá? Aqui a gente está vendo o solo. Nesse solo, o solo, por exemplo, é um fator abiótico, mas sem esse solo, a planta ela vai se desenvolver? Não. E nesse solo, nós temos outros fatores abióticos, que nem os minerais que estão dissolvidos ali, nós temos vários elementos químicos que estão dissolvidos nesse solo, que vão ser importantes para essa planta, para o desenvolvimento dessa planta. Tá? Nitrogênio, fósforo, potássio, por exemplo, que são fatores abióticos. Mas eles são extremamente importantes e fundamentais para o desenvolvimento de uma planta e para o estabelecimento dessa planta naquela região. Tá? Então, quando a gente fala em bióticos, a gente vai falar de organismos que a gente não enxerga, que nem protozoários, fungos, bactérias, e a gente vai falar também de ambientes que a gente enxerga, ou animaizinhos que a gente enxerga, ou mesmo vegetais. Os vegetais também são bióticos, porque eles também possuem vida. Então, você tem aqui, nesse exemplo, o canguru, que também não é da nossa região, né? Os fungos que estão aqui representados são fatores bióticos, né? Bióticos, as plantas, tá? As árvores, as gramíneas, as formigas, os insetos, as abelhas, enfim, as aves, são tudo fatores
bióticos, protozoários, micro-organismos, enfim, são fatores bióticos que compõem esse ambiente. Agora, os abióticos, já, como eu já disse, né, o solo, a água, enfim, a luz. E a gente vai entender que tudo isso é importantíssimo para o estabelecimento de todas as espécies de um ambiente, né, altamente sustentável. E se tratando de ambiente, a gente sabe que aqui o bioma Pantanal é o nosso bioma. Isso aqui está, inclusive, na apostila de vocês, fala um pouco do Pantanal, né, Mato Grossense, que o Pantanal ele tem 150 mil quilômetros quadrados, olha só a extensão dele aqui. Ele pega parte do Mato Grosso e também parte do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul aqui e parte do Mato Grosso, tá? Então, a fauna, que são os animais do Pantanal, é muito diversificada. Aqui você tem como representante o tuiuiu. Esse é o representante da nossa região do Pantanal. Então, vou apresentar outro conceito. Já falei sobre o que é biótico e abiótico, agora a gente vai falar um pouco sobre populações. O que são populações? É a união de espécies iguais. Então, aqui você tem um organismo. Quando se fala de um indivíduo, a gente fala de organismo. Esse aqui é um organismo, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Mas todos esses organismos são iguais. E eles estão convivendo no mesmo ambiente. Então, quando a gente fala de organismos de espécies iguais, a gente fala de população. Então, isso aqui é uma população de capivara, tá? Se não me engano, isso aqui é flamingo. Isso aqui é uma população de flamingo. Então, são espécies iguais convivendo no mesmo ambiente. Aqui, ó, mas é só animais? Não. É só roedores? É só aves? Não. Isso é qualquer biótico, qualquer fator biótico, qualquer fauna. Então, aqui nós temos, aliás, fauna e flora, né? Nós temos Vitória Régia, que faz parte da flora. Olha aqui, tem várias Vitória Régia que compõem, né? É uma população de Vitória Régia, mas lá no sul nós temos outras populações de vegetais. Então, entenda que população são o quê? É um conjunto de espécies diferentes. Aqui é uma população, esse aqui é uma população, esse aqui é uma população. Porém, gente, essas populações elas não vivem isoladamente. As populações elas podem viver integradas no mesmo ambiente. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, o tuiuiu convivendo com essa espécie de ave, convivendo com essa espécie de ave, com essa espécie de cervo, por exemplo. Então, você tem aqui uma população de uma espécie de aves, aqui tem outra população diferente de espécie de aves, aqui outra população diferente de espécie de ave, convivendo com essa espécie aqui. Então, você tem uma comunidade, outra definição interessante. Então, o que é comunidade? São populações diferentes convivendo no mesmo ambiente, interagindo no mesmo ambiente, tá? Agora, nós temos aqui, por exemplo, nessas 3 imagens que eu peguei, você tem aqui populações de várias, você tem comunidades, né, que são várias populações diferentes convivendo no mesmo ambiente, mais os fatores abióticos. Nesse caso, você tem a água, você tem o solo, você tem a luminosidade, você tem a temperatura. Esses fatores de água, os fatores abióticos, eles são importantíssimos para o estabelecimento dessas espécies. São extremamente importantes. Se não for eles, não vai ter como ter nenhuma espécie viva aqui. Então, essas comunidades, mais os fatores abióticos, formam um ecossistema. Aqui nós temos um outro ecossistema. Nós temos Vitória Régia, que provavelmente nesse rio deve ter peixes, deve ter, enfim, outras espécies. Aqui temos a vegetação. Então, todas essas populações diferentes convivendo no mesmo ambiente, mais o fator abiótico, e aqui nós temos água, luz, temperatura, pressão, enfim, você forma um ecossistema. Um ecossistema, ele pode ser um pequeno. Por exemplo, o lago, ele é um ecossistema pequeno. Ou um aquário. Você pega ali um aquário, por exemplo, para vocês entenderem melhor. No aquário, você coloca uma plantinha, uma espécie vegetal, você tem ali, faz parte da flora, você pode pôr uma tartaruguinha, colocar uma espécie de 2 ou 3 espécies de peixes diferentes que não vão se matar, né? Para colocar no seu aquário. Aí você tem 3, fauna e a flora ali. São 3 espécies diferentes, 4 espécies diferentes, por exemplo, forma uma comunidade. Tá, beleza, tá ali a comunidade, mas a comunidade ela não vai se estabelecer se não tiver os fatores abióticos, que são quem? Água, luz, vamos colocar água, colocar umas pedrinhas, vamos colocar luz, vamos colocar o oxigênio, né? Então, tudo isso, a temperatura, né, dessa água, tudo isso são fatores importantes para poder esses
essa fauna e essa flora estabelecer nesse ambiente. Então, nisso dali, a gente formou o quê? Um ecossistema. A gente juntou tudo que é vivo com o que não é vivo. Juntou, lacrou, e aí você tem um ecossistema, tá bom? Então, o que é um ecossistema? É juntar as comunidades com aquilo que não tem vida, tá? Aqui você tem um mapa mental para vocês entenderem melhor. O ecossistema, ele é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Então, essas comunidades, entendendo que comunidades são populações diferentes convivendo no mesmo ambiente, em determinado local, e lógico, os fatores não bióticos formam o ecossistema. Tá? Então, esse sistema formado por essas comunidades, esses fatores que não têm vida, eles vão ter um sistema extremamente estável, equilibrado e autossuficiente. Quer dizer, esse próprio sistema, ele auto se alimenta, ele auto se sustenta, porque ele tem todos os componentes importantes para ele sobreviver. Tá? Então, e é isso que se busca, tá? Como eu disse para vocês, os componentes que formam um ecossistema são os bióticos, que constituem todos os seres vivos, tá? Inclusive aqueles que a gente não enxerga, como fungos, bactérias e vírus, e os abióticos, que eles não têm vida, luz, água, solo, temperatura, pressão, que são importantes para o estabelecimento de seres vivos. O conjunto de diversos ecossistemas forma a biosfera. Biosfera é a parte o quê? Da vida nessa esfera que é o nosso planeta, tá? Então, é o conjunto dos ecossistemas. Um ecossistema, como eu disse, ele pode ser em pequena escala. Eu dei o exemplo do aquário. Aqui nós temos um exemplo de uma lagoa que constitui um ecossistema. Ele está isolado, né, de outros ecossistemas, então ele é um ecossistema autossuficiente. Ele se sustenta a partir disso. Então, os peixinhos, eles vivem com essa temperatura interessante, com o oxigênio que está aqui, com essas plantas que vão estar fornecendo esse oxigênio, né? Com os fitoplâncton, enfim. Todo esse ecossistema aqui, ele é autossuficiente, se não houver, lógico, uma intervenção humana. Aqui nós temos um ecossistema, como eu disse, é toda essa interação entre as comunidades no mesmo local, junto com os fatores que não têm vida. Bioma, gente, é uma separação geográfica. Pega o Brasil, por exemplo, separa em escalas, considerando aquela mata que é mais predominante, a característica de uma vegetação predominante. Então, o que é predominante? Ou dominante? É aquele que tem em maior escala, tá? Bioma amazônica, você tem uma vegetação característica, bioma pantanal, bioma cerrado também, bioma caatinga. Nós aqui do Mato Grosso, nós temos bioma pantanal, bioma cerrado e um pouco da bioma Amazônia também, tudo no mesmo local. Bioma Atlântico, bioma pampa, caatinga, como eu já disse. Então, cada um tem uma característica diferenciada de uma vegetação predominante. Então, não confunda bioma com ecossistema. E os seres vivos, eles acabam interagindo entre si e com o meio ambiente. Então, você tem aqui, nessa escala, né, de ambiental, você tem os produtores que vão produzir a energia para passar por essa cadeia trófica. Tá? Então, você tem os produtores, que são os vegetaizinhos, que vão produzir o próprio carboidrato para passar para os consumidores de primeira ordem. Quem são os consumidores de primeira ordem? São aqueles que são herbívoros, que se alimentam diretamente desses produtores, que são as plantas. Os de segunda ordem já são carnívoros, porque eles se alimentam dos herbívoros. E tem os de terceira ordem, que a gente diz que é o topo de cadeia, que é aquele que ninguém preda, mas ele se alimenta, né, de vários animais dessa cadeia ecológica. E todos eles vão ser decompostos por micro-organismos que a gente não enxerga, que são os fungos e as bactérias. Esses fungos e as bactérias vão devolver orgânica para o solo. Tudo isso aqui vai sobrar alguma coisa. E aí os seres decompositores vão pegar e transformar toda essa matéria orgânica morta em humus, que vão nutrir o solo e vão servir como, por exemplo, substrato, tornar o solo mais fértil, né, para poder uma árvore frutificar melhor, crescer melhor, e aí começa todo o processo.
né? Nós somos todos os seres vivos são reciclados, inclusive as plantas. E aí, o que é a interação? Essa interação aqui é justamente acaba contribuindo para o funcionamento desse ecossistema. Todos os seres vivos, eles interagem entre si de uma forma positiva ou negativa, mas que contribuem para o funcionamento daquele ecossistema, tá? E tudo essa interação, ela sempre vai buscar o quê? A homeostase. O que é a homeostase? O ecossistema, ele apresenta uma grande atividade, mas se mantém um estado de equilíbrio dinâmico. Então, você tem ali um equilíbrio dinâmico que é estabelecido a partir dessas relações ecológicas e também do uso desse, tá? Então, no ecossistema, você tem ali a comunidade dos seres vivos, interagindo com também os seres abióticos, tá? Na busca dessa homeostase. A biosfera seria o quê? A parte que tem vida dentro do planeta. Então, você juntando todos os diversos ecossistemas do planeta, todo o conjunto desses ecossistemas vai formar a biosfera. Tá? Lógico que tem extensões no planeta que não vai encontrar vida, mas a gente não considera essas extensões, a gente considera somente a que tem vida, né? Então, aí a partir daí eu vou fechar, lógico, com o conceito de serviços ambientais. O que são serviços ambientais? Da natureza, a gente vai conseguir tirar tudo. Nós, seres humanos, a gente consegue tirar, por exemplo, através de uma folha que você faz de chá, você vai promover a sua saúde. Então, você consegue tirar, né, alimento da natureza, você consegue tirar princípios ativos para controlar algum tipo de doença, você consegue, da natureza, ela vai te oferecer, por exemplo, através de uma cachoeira, uma forma de lazer, né? Você vê ali vários pontos turísticos que é a natureza que está oferecendo, e você tem que ter uma conservação, né? Você tem ali matérias-primas que são retiradas da natureza para produzir algum produto importante, seja um shampoo, seja um condicionador, ou até mesmo uma mesa, que é retirada a madeira, que tem que ser retirada de uma forma consciente, né, para não esgotar essa natureza. Tá? Então, a água é um recurso, é um serviço ambiental fornecido pela natureza. Né? Então, todos os processos gerados pela própria natureza, através dos ecossistemas, eles são serviços ambientais que são prestados à população com a finalidade de sustentar a vida na Terra. Então, essa vida na Terra só é sustentada a partir desses serviços ambientais. Tá? Então, a gente tem que pensar em sustentabilidade no uso desses serviços ambientais, porque se a gente explorar demais, degradar demais, a gente vai perder esses serviços ambientais e vai prejudicar todo o processo dinâmico, né, de funcionamento dessa cadeia, desses ecossistemas. A gente tem que pensar no ambiente, para não esgotar o ambiente, na sociedade, quer dizer, nos serviços que vão ser prestados para os demais, para as próximas gerações, e a gente tem que pensar também na economia. Então, mais uma economia de uma forma sustentável, desde que não agrida o ambiente e não prejudique as próximas gerações. Correto? É isso, eu não sei se vocês conseguiram compreender. Eu vou parar a gravação para que vocês possam se explanar melhor.